Bom, vamos ver esse exercício 3 aí da lista. Um corpo é abandonado do alto do edifício. Quantos metros ele percorre após 1, 2 e 3 segundos? Então são 3 contas, né, que a gente vai ter que fazer. Quantos metros ele percorre após ser abandonado, 1 segundo após ser abandonado, né, 2 segundos após ser abandonado e 3 segundos após ser abandonado. Eu tinha colocado essas 4 fórmulas aqui, né, que estão em preto aqui. Eu coloquei essas 4 aí na lista, só que eu esqueci de colocar essa outra aqui, olha, que ela é importante também, tá bom? Para queda livre e lançamento vertical. Vai ter exercícios aí que vocês vão precisar dessa daqui. Então vamos lá. Então imagina aqui que eu tenho um edifício. Aqui, ó, tem um edifício e um corpo, né? Um corpo é qualquer objeto, tá? Não é um cadáver não, tá? É qualquer objeto vai ser vai ser abandonado, né? Então vamos supor que tem uma pessoa lá em cima e ela solte alguma coisa, entendeu? Ela tá na mão dela, ela pega e abre a mão, né? E esse objeto cai, tá? 1 segundo após, né? Então eu tenho tempo igual a 1 segundo. O que mais que eu tenho? Na queda livre no planeta Terra, né? Todos os corpos estão sujeitos à força da gravidade, que a gente vai usar 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, olhando aqui na fórmula, né? Poxa, já tenho T e já tenho G, né? O que ele está querendo? Ele está querendo quantos metros, né? Ele está querendo a distância, né? Só que a distância aqui, vocês concordam que é a altura, né? Então a gente vai usar a altura, tá? Então, olha, eu tenho G, tenho T e eu quero saber a altura. Então eu vou usar essa fórmula aqui, entendeu? Então eu quero saber a altura, né? Ou seja, a distância que o objeto caiu, que ele percorreu, né? Após ele ser abandonado, 1 segundo após ele ser abandonado, tá? Então eu quero saber a distância que esse objeto percorreu, olha, a distância que ele percorreu, né? Ou seja, a altura, né? Porque eu quero saber daqui até aqui, ó. Vamos supor que aqui passou-se 1 segundo, entendeu? Então, nesse 1 segundo, qual foi a distância percorrida por esse corpo? Tá? Então, aqui a gente chama de H, tá? Então, vamos supor que aqui tenha sido, né? Aqui foi 0 segundo, ó. E aqui foi 1 segundo após esse corpo ser abandonado, tá bom? Então, a bolinha, vamos supor que fosse uma bolinha, né? Ela foi lançada aqui e 1 segundo depois ela estava aqui, olha, entendeu? Porque quando você lança, né, um objeto, ele começa a cair. Então 1 segundo depois, ele já não vai mais estar naquela posição, né? Você abandonou ele, você soltou aquele objeto, ele está caindo. Aí eu quero saber qual é essa distância, entendeu? Que ele saiu da minha mão até dar 1 segundo. Alguém estava cronometrando lá 1 segundo, né, o tempo. Quando deu 1 segundo, a pessoa tipo congelou a cena, né? E aí ela quer saber quantos metros o objeto percorreu. Então eu vou usar essa fórmula aqui, olha, H igual a G vezes T ao quadrado. Essa fórmula, eu expliquei na sala de aula, né, para quem estava lá, ela deriva dessa daqui, ó, dessa quarta aqui, tá? Que é S igual a S0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2, que é essa daqui, ó, tá? A quarta fórmula. Aí, o que acontece aqui? Acontece que na hora que eu estou lançando um objeto, o S0, né, é a posição inicial, é essa daqui, olha. É essa altura que é a posição inicial. Então, a posição inicial é 0, tá? Então, isso aqui é 0, eu corto. A velocidade inicial, o que seria a velocidade inicial? Seria a velocidade que esse objeto ele tem na hora que ele começa o movimento dele, tá? Então, se eu estou com um objeto na mão, vocês conseguem, imagina aí comigo, você está com um objeto, a partir do momento que você abre a mão, vai ter 1/1000º de segundo que esse objeto vai estar parado, né? Então, a velocidade dele, naquele momento, naquele instante inicial, é 0, porque ele parte da velocidade inicial 0, né? Ao contrário, se eu lançasse ele, se eu jogasse ele, imagina que tem um jogador de beisebol, né? Ele vai arremessar a bola, na hora que a bola sai da mão dele, ela já sai com uma velocidade, né, diferente de 0. Tá? Mas na hora que eu abandono um objeto, ele está saindo ali da velocidade 0,
né? Ele estava parado aqui na minha mão enquanto eu estava segurando. Aí na hora que eu abro a mão, vai ter um milionésimo de segundo. Se você tiver aquela câmera super lenta, você vai ver que o objeto ele vai permanecer um tempinho, né? Um milionésimo de segundo parado. Aí depois ele começa a cair, né? E quando mais ele vai caindo, mais ele vai ganhando velocidade. Então, como essa velocidade inicial é zero, não importa o tempo aqui. Qualquer número que eu multiplicar por zero, vai dar zero, né? E aí o que sobra? Sobra S igual a GT ao quadrado sobre 2. Só que esse S é o espaço, né? S de space. Então, o espaço percorrido, que a gente vai chamar de altura. Aqui no caso da queda livre, né? Vai cair sempre na vertical, tá? Então a gente vai chamar de altura esse espaço aí. Mas se você quiser colocar S também, né? Fique à vontade aí, tá? Eu coloquei H na fórmula, né? Na lista aí. Mas pode usar S também, não tem problema. A fórmula é a mesma, tá vendo? Então eu vou fazer GT ao quadrado dividido por 2. Então na queda vertical, no lançamento vertical, né? A gente usa toda essa fórmula aqui, olha, tá? Mas na queda livre, a gente usa só isso aqui, porque a velocidade inicial é zero e a posição inicial também é zero. Aí, como eu quero saber a altura após 1 segundo, né? Então, vai ser H igual a 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. É só substituir, tá vendo? No lugar do G eu pus o 10, no lugar do T eu coloquei 1. Isso após 1 segundo, né? Após 2 segundos, vai ser H igual a 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Isso após 2 segundos. E após 3 segundos, H igual a 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2, entendeu? Eu só troquei aqui o T, ó. O T após 1 segundo eu coloquei 1. 2 segundos depois desse corpo ser abandonado, né? Então, eu coloquei 2 no lugar do T. E 3 segundos eu coloquei o 3 no lugar do T. Repara que o 10 eu não mudei, né? E o 2 também não, porque ele é da fórmula. O 10 eu não mudei, por quê? Porque o 10 é o G, a força da gravidade. Então todo corpo no planeta Terra, ele está sujeito à força da gravidade, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, fazendo a conta que primeiro eu elevo a potência, né? Então você faz 10 vezes, aí 1 ao quadrado é 1 mesmo, dividido por 2. Então, 10 vezes 1, 10, dividido por 2... 5, concorda? 5 metros por segundo, desculpa, 5 metros, né? O que é esses 5 metros aqui, né? Foi a distância que ele percorreu após ser, 1 segundo após ele ter sido abandonado. Percorreu 5 metros, entendeu? Aí, no segundo, né, ele continuou caindo, ó, continuou caindo. Tá, vamos supor que ele, aqui deu 2 segundos. Aí eu congelei, eu quero saber qual é essa distância aqui, ó. Então eu substituí o 2 no lugar do T, né? Então vai ficar 10 vezes o quê? 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2. 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20. Repara que aqui no segundo, né? Ele não deslocou 5 metros, né? Ele já deslocou 15 no segundo. Né? Foi o triplo aqui, né? Então, lá de cima, da hora que ele foi largado até dar os 2 segundos, foram 20 metros, tá? Mas vamos supor que eu perguntasse para você do primeiro segundo até o segundo, então seria 15 aqui, concorda? Mas a resposta é essa aqui, ó, tá? É 20. Então, quantos metros ele percorre após 1 segundo? 5 metros. Quantos metros ele percorre após 2 segundos ele ter sido abandonado? 20 metros. Quantos metros ele percorre após 3 segundos ele ter sido abandonado? Então, eu coloco 3 no lugar do T, né? 3 ao quadrado dá 9. 10 vezes 9 dá 90, que dividido por 2 dá 45. Então, 45 metros, certo? Então, aqui, né, tá fora de escala aqui, né? Mas a bolinha, ela vai até dar o 3º segundo, tá? E aí, até ela dar o 3º segundo, né, eu teria que... Mas imagina que ela vai caindo e aqui dá o 3º segundo. E aí, né, a distância que eu tô vendo, olha, é daqui de cima de onde ele foi abandonado até aqui. Tá? Então, essa distância foi de 45 metros.
Então você repara aqui uma coisa, olha, no primeiro segundo, né, esse corpo percorreu 5 metros. No segundo segundo, né, 2 segundos após ele ter sido lançado, ele percorreu 20 metros, ou seja, é uma distância aqui de 15 metros, tá vendo? 15 metros. E daqui para cá já é uma distância de 25 metros, né? 20 metros, depois ele percorreu 45 metros no terceiro segundo. E isso daqui vai ficar aumentando. Se esse prédio fosse muito grande, chegaria numa velocidade terminal que ele não ultrapassaria mais aquela velocidade. Mas enquanto ele está num prédio, por exemplo, ele vai ganhar velocidade até que ele chegue ao chão, tá bom? Então, ele está ganhando velocidade por quê? Porque tem uma força que está acelerando, ou seja, a aceleração da gravidade faz com que a velocidade dele aumente, né, em 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Então, no primeiro segundo, na hora que eu lancei o objeto, né, a velocidade dele era de 10 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade já era de 20 metros por segundo, que ela vai aumentando, né? Olha, 1 segundo depois, a velocidade era de 10 metros por segundo, que ele foi lançado, né, no momento inicial lá, 0 segundo, a velocidade dele era 0 metros por segundo. Quando eu lancei esse objeto, 1 segundo depois, a velocidade dele era 10 metros por segundo. 2 segundos depois, a velocidade dele já aumentou para 20 metros por segundo. Aí como que você sabe disso, professor? Porque a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Que a cada segundo que passa, a cada segundo que esse objeto está caindo em queda livre, a velocidade dele aumenta em 10 metros por segundo. Entendeu? Isso que significa 10 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo que passa desse objeto caindo, a velocidade dele vai aumentar em 10 metros por segundo. Então, no primeiro segundo estava em 10 metros por segundo. No segundo segundo, a velocidade dele já era de 20 metros por segundo. Ele estava mais rápido. No terceiro segundo, a velocidade dele já aumentou em mais 10 metros por segundo, né? Então já foi para 30 metros por segundo. Tá? Então, quanto mais alto, né? Se eu tivesse um quarto segundo aqui, olha, 4 segundos após, seria de 40 metros por segundo a velocidade nesse instante aqui, tá bom? Mas aí como a gente quer saber a altura, né? Então as alturas são essas aqui, tá? 5, 20 e 45 metros, certo? Vamos fazer o 14 que a Maria Clara pediu. Bom, vamos lá pro 14. Então eu coloquei as fórmulas aqui, né? As 5 fórmulas de novo. Olha que eu coloquei as 4 fórmulas, né, que eu coloquei na lista e mais essa daqui, a função da velocidade em função do tempo. Então, um malabarista consegue manter 5 bolas em movimento, arremessando-as para cima, uma de cada vez, a intervalos de tempos regulares, ou seja, os intervalos de tempo são sempre os mesmos, de modo que todas saem da mão esquerda, alcançam uma mesma altura. Então ele joga da mão esquerda, né? A bola vai assim, alcança uma altura e ela começa a cair, né? Porque ele joga de uma mão para outra, tá? Então ele joga dessa mão, ela faz uma curva assim, né? Uma parábola e cai na outra mão. Alcança uma mesma altura igual a 2,5 metros. Então vamos supor que aqui esteja a altura da mão dele, tá? Ele vai jogar essa bolinha, ela vai atingir uma altura máxima e vai cair aqui, olha, tá? Essa altura máxima, né, é 2,5 metros, ó. Então, daqui até aqui, — 2,5 metros. Daí chega na mão direita, tá? Então essa aqui é a mão esquerda, essa aqui é a mão direita. Aí desprezando a distância entre as mãos, ou seja, como se as mãos, como se eu estivesse jogando e caindo no mesmo lugar, tá? É isso que é para colocar aí, pra gente considerar, tá bom? Desprezando essa distância entre as mãos aí. Então é como se fosse um lançamento vertical mesmo. Você tá lançando alguma coisa verticalmente para cima e ela vai cair, tá? Determine o tempo necessário. Então ele quer saber o tempo, olha. Tempo é o que ele quer saber. Para uma bola sair de uma das mãos do malabarista e chegar a outra, conforme descrito acima. Então ele quer saber quanto tempo leva para ela sair da mão esquerda, subir e descer, né? E cair na mesma altura aqui, né? Qual é esse tempo que ela leva, né? Para ela subir 2,5 metros e cair,
entendeu? Eu não vou usar essa daqui, né, da queda livre, tá? Essa primeira fórmula aqui não. Velocidade também não, V igual a G vezes T, né, porque eu não sei a velocidade, não sei o tempo, então não dá para mim usar essa daqui. Aí, vamos ver essa daqui é a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli é quando eu não tenho tempo, tá? Então, ela é interessante para a gente usar nesses casos aí. Então, olha, ela é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS, tá? Eu sei ΔS, eu sei ΔS, né? O ΔS é a distância percorrida, é o intervalo do espaço percorrido aqui, que foi de 2,5 metros. Então, ΔS é 2,5. A velocidade inicial, né? A velocidade final aqui, olha. Eu vou considerar nesse ponto aqui, ó, nesse instante que ela está aqui em cima, na altura máxima dela. Você consegue imaginar que um objeto, quando eu lanço ele para cima, na hora que ele alcança a altura máxima dele, ele vai ficar parado no ar por 1 milionésimo de segundo, né? 1 bilionésimo de segundo ele vai ficar parado no ar. Não vai? Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui, eu jogo ela para cima, ela pode o máximo para cima que for, mas vai chegar numa altura que ela vai chegar na altura máxima dela e por esse milionésimo de segundo ela vai ficar parada, né? Se eu tivesse uma câmera lenta, aquela câmera super lenta, você vai ver ela subindo, chega uma hora ela perde velocidade e aí ela fica parada e aí ela começa a cair, né? Então a gente está considerando, essa equação considera quando a gente lançou um objeto para cima e ele parou no ar, alcançou a altura máxima dele, tá? Então ele alcançou a altura máxima dele e aí a velocidade dele naquele instante é 0, certo? Por quê? Porque ele está parado ali, né? Naquele milionésimo de segundo, tá? Então a velocidade dele vai ser 0, certo? E a velocidade inicial vai ser 0 também? Não vai. Por quê? Porque na hora que o malabarista ele joga a bola, na hora que a bola sai da mão dele, ela sai com uma velocidade, né? Se eu considerar que a velocidade é 0, então ela não vai subir, entendeu? Se eu considerar que a velocidade é 0, ela vai cair. Ele vai soltar a bola, né? E a bola vai cair, tá? Se quer dar livre, né? Só que aqui não, aqui ele faz uma força para jogar a bola para cima. Então na hora que ele solta a bola da mão dele, a bola tá numa velocidade inicial diferente de 0, tá certo? E é isso que a gente vai calcular aqui. Eu quero saber qual é a velocidade inicial nesse instante em que ela foi lançada, né? E alcança a altura máxima de 2,5 metros. Então, olha, o V, ele é 0, tá? Porque eu estou considerando nesse ponto aqui, olha, certo? Na hora que ela alcança a altura máxima. Então aqui é 0. 0 ao quadrado é 0 mesmo, né? Se quiser colocar, pode pôr, professor? Pode, não tem problema. V0, eu não sei quanto é V0, mais 2 vezes G, o G é 10, né? E o ΔS é a distância percorrida, ou seja, 2,5 metros. Tá? Então aí, ó, ficou só uma incógnita, tá vendo? Ficou só o V0 pra gente calcular. Ah, outra coisa aqui, né? Aqui eu vou usar o menos, por quê? Porque ele tá indo contra a trajetória, na hora que eu lanço uma bola pra cima, né? Ó, eu lanço uma bola para cima, tá? A gravidade, ela já tá puxando essa bola para baixo, né? Já tem uma força ali querendo que a bolinha volte para baixo, tá? Então, quando eu lanço alguma coisa para cima, aqui a gente vai usar menos, tá certo? Porque tá indo contra a trajetória, né? E a trajetória da gravidade é essa daqui, ó. Esse aqui, essa é a direção da aceleração da gravidade, tá? É sempre para baixo, né? A aceleração da gravidade, ela puxa todos os corpos para baixo, para o centro da Terra, tá? Então, quando eu lanço um objeto para cima, né? Essa fórmula aqui vai adquirir um menos aqui, tá? Porque tá contra a trajetória da aceleração da gravidade. E aí o que eu faço? Passo V0 para lá, ele vai passar negativo, né? E aí, tá vendo que os dois vai ficar tudo negativo? Vai ficar menos V0 ao quadrado, esse 0 aqui eu posso tirar daqui, né? Vai ficar menos V0 igual a menos, e aqui eu já multiplico tudo, ó. 2,5 vezes 2 dá 5, vezes 10, 50.
Menos 50, né? E aí multiplica por menos 1. Tá? Isso aqui, gente, isso aqui é matemática, tá? Se aqui está negativo, você pode multiplicar por menos 1 para ficar tudo positivo. Na prática é só mudar o sinal, tá? Se é tudo negativo, deixa tudo positivo. Ó. Então ficou assim, V0 ao quadrado igual a 50. Para eu descobrir qual é esse valor, qual é essa velocidade que é elevado ao quadrado da 50. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dentro da raiz quadrada, né? Então, para eu saber qual é a velocidade inicial, sendo que a velocidade inicial ao quadrado é 50, né? Então eu tenho que saber a raiz quadrada de 50. E aí a gente vai, como 50 não tem raiz quadrada exata, a gente vai fatorar os 50, e fatorando os 50, olha, por 2 dá 25, o 25 por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Tá? Então esses dois 5 aqui a gente junta, né? Entra 5 ao quadrado e esse 2 fica sozinho, tá? Então, vou colocar tudo isso dentro da raiz, ó. Esses fatores aqui dentro da raiz, só que eu pego de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, então eu pego de quadrados em quadrados, né? Então fica 2 vezes 5 ao quadrado. O 5, como ele está elevado ao quadrado, dentro de uma raiz quadrada, ele sai da raiz, né? Ele deixa o ingresso dele lá, que é o expoente dele. Então ele sai para fora da raiz, e o 2, como ele não tem expoente 2, né? Não está elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada, então ele fica lá dentro, tá? Então a velocidade inicial vai ser 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 o quê? Metros por segundo, né? Que é a unidade de medida da velocidade, tá? Aí você fala, ué, professor, mas aqui tá pedindo o tempo, não tá pedindo a velocidade inicial. Só que na física, gente, assim como na matemática, né? Tem alguns problemas que a gente tem que achar primeiro uma grandeza para depois calcular o que a gente quer, tá? Como não tem uma fórmula que calcule diretamente o tempo, eu tenho que primeiro calcular a velocidade inicial para depois calcular o tempo. Agora a gente vai ter que achar o tempo mesmo, né? Então já usei essa fórmula aqui, certo? Então, eu poderia usar essas duas equações, olha, ou essa daqui, né, que ia me dar uma equação de segundo grau, ia ser bem trabalhoso eu calcular, tá? Se alguém quiser que eu faça, né, eu posso fazer. Mas eu posso usar essa daqui também, olha, que veio para facilitar a nossa vida, né? Ela vem, da onde que vem essa função aqui, né? Você inventou, professor? De onde que vem? Ela vem da fórmula da aceleração. A aceleração, lembra que era A igual a ΔV sobre ΔT? Aí o que era o ΔV? Era a velocidade final menos velocidade inicial, né? E o tempo a mesma coisa. O tempo inicial a gente chama de zero, né? Então ficaria só t menos zero, certo? Ficaria só o t embaixo, né? Então ficaria assim, ó, a aceleração igual a v menos v0 sobre t, certo? E aí você faz uma regra de 3 aqui, olha. Multiplica cruzado para você ver. Esse vezes esse, ó, né? V menos V0 vezes 1, tudo que você multiplica por 1 você repete. Então fica V menos V0 igual, e o A você multiplica com o T, ó, AT. Né? Aí o que eles fizeram? Isolaram o V, né? Passaram o V0 para lá, ele muda o sinal, não muda, ele é negativo aqui, ele fica positivo lá no segundo membro, ó. Então ficou V0 mais AT, entendeu? Então essa função aqui, né? Função horária da velocidade em função do tempo, ela veio aqui da fórmula da aceleração, tá? E ela é muito mais simples de usá-la, né? Porque, olha só, a gente quer achar o tempo, certo? O que eu preciso, né? Usando essa fórmula, essa função aqui, olha, V igual a V0 mais AT. O A, no caso aqui, vai ser a aceleração da gravidade, né? Então eu posso usar V0 mais V mais GT, certo? Porque aqui a gente usa quando é aceleração, né? Como aqui tá a força que ele tá, a aceleração que está submetida aqui, né? Como é um lançamento vertical, é apenas a aceleração da gravidade, né? Então o V eu já tenho, né? Que é o 0, tá? Aí eu vou considerar de novo, né? Esse ponto aqui em cima, né, de altura máxima, em que a velocidade era 0. O V0, o que é o V0? É o 5 raiz de 2. E mais uma vez aqui,
Aqui eu não vou usar mais, por quê? Porque a bolinha, né, ela tá contra a trajetória aqui da força da gravidade, né? Ela tá subindo, a força da gravidade tá puxando ela para baixo. Então é menos GT, certo? Porque quanto mais alto você joga um objeto, né? Ele sai com uma velocidade, ele vai diminuindo a velocidade, não vai? Vai diminuindo essa velocidade, tá? Até ela chegar a zero, que é aqui, ó. Então, para dar zero, vocês não concordam que aqui tem que ser 5 raiz de 2 menos 5 raiz de 2? Aqui tem que ser, ó, 5 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, não é? Para dar zero aqui, ó. Então tem que ser menos, não pode ser mais, entendeu? Só que eu não sei quanto que é o t, né, para dar o 5 raiz de 2. Eu sei que o g é 10 e o t eu vou colocar t mesmo, porque é isso que eu quero saber. Então você passa o menos 10t para lá, olha, ele fica positivo e fica assim, ó. 10t igual a 5 raiz de 2. Aí o que você faz? T igual a 5 raiz de 2, jogo 10 dividindo, né? Tá multiplicando, passo para lá dividindo, certo? E aí aqui eu simplifico, olha, eu divido em cima e embaixo por 5. Ó, o que tá dentro da raiz eu não mexo, certo? Deixa o que tá dentro da raiz lá quietinho, só divide só o número de fora. Então vai dar um tempo de raiz quadrada de 2 dividido por 2, certo? Porque 5 dividido por 5 dá 1, né? Eu não preciso colocar uma raiz de 2. E 10 dividido por 5 dá 2. Esse aqui é o tempo de subida, né? Só que no exercício ele pede aqui, ó, determine o tempo necessário para a bola sair de uma das mãos e chegar à outra. Então, esse tempo que eu calculei é só para ele subir, para a bolinha subir. Agora eu tenho que calcular o tempo para ele descer. Só que o tempo de subida e o tempo de descida é o mesmo no lançamento vertical, né? Então, é só multiplicar isso por 2 ou somar isso mais isso, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, olha, o tempo de subida é raiz de 2 sobre raiz de 2. O tempo de descida também é raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, o tempo total, né, no ar vai ser raiz de 2 sobre raiz sobre 2, ou eu multiplico por 2, vou fazer das duas maneiras aqui, ó. Ou eu multiplico por 2, ou eu somo isso com isso mesmo, né? Então, o que dá aqui, ó? Raiz de 2 mais raiz de 2? 2 raiz de 2. O denominador repete, né? E aqui, olha, o 2 eu corto com o 2 e dá só raiz quadrada de 2. E aqui, se eu multiplicar, eu posso colocar um 1 aqui embaixo, ó, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Também vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, tá vendo? E aí 2 raiz de 2 sobre 2, né? Dá 1 raiz de 2. Certo? Então dá 1 raiz de 2 o quê? O que é isso, né? 1 raiz de 2. É o tempo. O tempo deu raiz de 2, raiz quadrada de 2 segundos. Tá? Então o tempo deu raiz quadrada de 2 segundos. Ou seja, deu aproximadamente ali 1,41 segundos, né? Então é um tempo bem pequeno, né? Bom, gente, daria para fazer usando a outra fórmula, né? Como eu disse, só que daria uma equação de segundo grau, seria muito mais trabalhoso. Por isso que eu acrescentei essa outra equação, a função horária da velocidade, que fica mais fácil para resolver esse tipo de problema aqui também. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, me dá um toque aí que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Apesar da distância aí, né? Mas estamos juntos ainda, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima.